coisas essenciais são essas duas. Ser pastor só é duas coisas, ser chamado e amar. Ele ama o ministério. Meu Deus. E aí é que está o erro. Verdade. Entendeu? Meu Deus. Rapaz, olha aí, a irmã Graci, sou da Comadésima ADB, mas há 13 anos, estou há 13 anos longe de casa, né? Eu acredito que foi isso que ela quis dizer. Volta. O Reginaldo, lá da cafeteira, que mandou uma pergunta aqui. Gostaria de saber a opinião, pastor, sobre a pregadora Vitória Souza, adolescente, que está sendo massacrada na internet sobre as pregações. Coach. Qual a sua opinião? Já, nós vamos voltar aqui Ed, já que a gente entra com o espaço aqui das perguntas. Isso. Então, a sua pergunta. Então, eu vivi nesse universo. Eu vivi num universo em que meu pai, ele não tinha salário para ser pastor. Ele não tinha dinheiro para ser pastor. Graças a Deus. Era só por amor mesmo. Era por amor, e eu via aquilo ali nele. Eu via ele visitar os crentes, eu via ele ter compaixão pelas almas. Cuidado, ele né? cuidava, ele partilhava aquilo que ele tinha. Então, por isso que Eugênio Peterson, ele disse que quando olhava para o pai dele, amolando a faca e cortando a carne, perguntando, como é que está teu pai? Aquela operação que ele fez, ele ficou bom? E aí, me diga, como é que está a tua filha? Então, a grande questão de ser pastor é esse lado aí. Entendi. Por isso que Jesus, quando os discípulos disseram, despede a multidão, está lá em João 6, manda embora, porque os discípulos não sabiam o que eram pessoas. Eles sabiam o que era estar ao lado de Jesus para ter glória e ter fama. Jesus sabia o que eram as pessoas. Certo. Por isso que ele diz assim, não, esse pessoal me ouviu o dia todo, vamos mandar sentar e vamos dar de comer. Isso aqui é ministério. Ministério não é eu chegar aqui no Templo Central de Imperatriz e aí um jovem olha para mim e vê eu descendo de uma BMW, ternos fininho, e a pessoa abrindo a porta para mim. Ele vai olhar e vai dizer, eu quero ser o pastor Oziel. Com certeza. Vocês entenderam? Uhum. É ele chegar e ver que eu moro no melhor condomínio da cidade. Eu quero ser o pastor Oziel. Mas aí eu pergunto, e será se ele quer amar pessoas? Porque ser pastor é só amar pessoas. Ser pastor não é fazer curso teológico, ser pastor não é... Tudo isso são apenas... atributos. Atributos. Né? Se você ferramentas analisar, também, né? São ferramentas, só são ferramentas. Se você pegar toda a estrutura da língua do mundo, ela só é firmada em duas coisas: verbo e substantivo. As outras coisas são, na verdade, só integrantes. Pastor, assim, para mim, como esposa de pastor, lógico que eu tenho bem menos tempo, né? 13 anos. E a esposa, ela não é o pastor, ela é a esposa do pastor. Mas para mim, para o Raul, que é mais gratificante, né? Eu acredito que para o senhor, para o pastor Felipe, é quando alguém manda mensagem assim: através de você, minha vida foi mudada, né? Aquela palavra, não é aqueles aplausos em cima do púlpito, mas é uma vida que foi mudada através de um gesto que a gente fez. Só porque a gente perguntou, igual o pastor falou, tá bem, visitou. Então isso aí me comove e é aquele vale a pena. Isso. Vale a pena continuar nessa obra. Lá né? na igreja, junto com o pessoal, nós temos uma brincadeira e quando a gente recebe um feedback desse jeito, a gente fala assim, pronto, recebi o pagamento. Isso. Esse é o ponto. Esse é o verdadeiro olha, pagamento. Uma esposa de um pastor lá da igreja, ele foi um grande pastor no Maranhão, e aí ele estava hospitalizado. E a esposa ligou para mim e disse assim, na época que estava morrendo pastor em todo lugar do Covid. Aí ela ligou para mim e disse assim, pastor, meu marido vai morrer hoje. E eu quero que o senhor vá no hospital. Aí minha filha, que é médica, olhou para mim e disse, papai, é muito grave. Eu disse, o que tu tem aí que tu não está indo para o hospital? Eu disse, eu estou indo, tu não é médica? Ela disse, eu sou. E tu não estás indo para o hospital todo dia? Eu estou, mas eu tenho meus apetrechos, eu tenho e etc e tal. Eu disse, por me dá. Aí minha esposa disse, você vai? Eu disse, vou, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Ou seja, se eu não estiver pronto para enfrentar, viver e morrer pelo povo, eu não vou ser um ministro, na verdade, que as pessoas vão olhar para mim. O que faz uma igreja amar o líder? Às vezes a igreja pode dizer, nosso pastor é muito trabalhador, nosso pastor é muito intelectual, nosso pastor é um homem visionário. Agora tem uma diferença, nosso pastor nos ama. E quando a igreja sabe que ela é amada, ela se congrega. Meu Deus. Quando a igreja sabe que ela é amada,
Você entendeu? Aí, isso é que é ser pastor. Eu não posso ser pastor só do gabinete, eu não posso ser pastor só de convenção, eu não posso ser pastor só de ministério, eu tenho que ser pastor de pessoas. Muito bem. E nessa Pastor, pandemia aí revelou muitos pastores, com certeza. né? Tem é porque a pandemia, ela provou as intenções do nosso coração e se nós estávamos realmente com o coração no lugar certo. Tem um pensamento que diz que o líder foi feito para o caos. Então, é exatamente nesses momentos de angústia, de tristeza, de conflitos, de crises, que se faz mais necessária a presença do pastor, a presença do líder. Pastor, a minha pergunta vai no sentido agora, antes de compartilhar um pouco do seu ministério, nós falamos a respeito do lidar com as pessoas. Essa pessoa não pode ter esse dom, porque o meu dom é melhor, eu sou superior. E vem a nossa tendência de nos comparar com os outros. E isso é perigoso até certo ponto, porque quando você se compara, ou você se coloca acima ou abaixo. Quando você se coloca abaixo, você se frustra. Poxa, tô perdido. Quando você se coloca acima, você se orgulha. Então, eu acho que é por isso que o nosso parâmetro tem que ser Jesus. Olhar sempre para Jesus e usar ele como o nosso parâmetro. E aí vem a minha pergunta no sentido de críticas e elogios. Porque se nós não tomarmos cuidado e o nosso coração estiver nessas coisas, a crítica nos derruba e o elogio nos coloca lá para cima, nos leva para a soberba. A gente precisa ter cuidado com isso. Como o senhor lida com essas questões de críticas e elogios, principalmente agora nesse tempo da internet, da pós-pandemia? Nós aqui acompanhamos, graças a Deus, o crescimento do seu ministério através da internet, e eu sei, e aí já vem a pergunta que foi feita ali agora há pouco, que há muitas críticas nesse sentido. Como é que o senhor lida com isso, críticas e elogios na vida do líder? Pronto. Ele vai só segurar e vou só fechar isso aqui. Aí o que acontece? Então, aí já respondo isso aqui. Então, eu vi tudo isso no ministério do meu pai, e nós éramos os serventes, nós éramos os pedreiros, nós éramos tudo isso. Então, tudo nós fizemos na igreja com as nossas mãos. Eu aprendi a fazer massa na igreja, eu aprendi a fazer concreto na igreja, eu aprendi saber capinar na igreja. Então, um dia desse o senhor me parou: pastor, tudo o senhor sabe fazer na igreja e o senhor ainda é novo. Por que o senhor tem essa ideia de velho? Eu disse: porque eu vivi isso, irmão. E pastor, como foi que o senhor saiu de lá? Assim, porque eu escutei a sua história e não foi a das melhores, assim, financeiramente falando. Você veio de família pobre, o seu pai vivia da igreja e tal. Como foi que o senhor saiu de lá e virou diretor de uma faculdade? Me explica isso aí. Então, já só respondeu do Felipe. Mas é isso que eu queria entender. Aí, como foi que o senhor saiu de lá do campo e chegou lá? Quer pegar o segredo. Aí o que acontece? Aí, Burros de Bravo, moramos lá, estudei lá. Aí meu pai veio para o Livramento, ali perto de Peritoró. Trabalhou alguns meses, depois foi para o Lagoaçu. E lá ele foi pastor em Lagoaçu. Quando eu cheguei no Lagoaçu, eu conheci uma moça chamada Esté. E a Esté, ela era batista. E até então eu não tinha interesse em estudo. E ela começou a me falar coisas do português, e eu comecei a amar aquilo ali. E ela começou a falar: olha, se você não pode ir para o seminário, faça um curso à distância. E ela me deu correspondência. E eu fiz um curso por correspondência. Eu fiz teologia por correspondência. Ninguém na época tinha isso. E tinha um decreto-lei chamado Decreto-Lei 1051, que dava direito a quem tivesse um curso teológico e fazer uma complementação. E daí, quando eu terminei esse curso, aí viemos para o Lago da Pedra, eu me casei, e aí eu fui fazer a universidade no Ceará, fui fazer filosofia. Entrei para fazer filosofia. Nisso tudo, eu vim para a Sailândia, porque quando eu cheguei aqui em Sailândia, um pastor me chamou para ir pregar em Teresina, e eu fui. Quando terminei de pregar, eu era professor em Lago da Pedra. O senhor já morou em Sailândia? Em Sailândia. Quando eu terminei de pregar em Teresina, o pastor disse assim: pastor Zéu, venha morar em Teresina, eu senti de Deus. Eu disse: não, mas eu não tenho nada aqui, é difícil o pai deixar. Eu recém-casado, morando em Lago da Pedra, sendo professor, ganhando, era menos do que um salário, ganhava menos do que meio salário. Menos do que meio salário. E eu dava aula na escola no 2º grau. Aí eu
vim para Teresina. Quando cheguei em Teresina, aquele negócio de concorrência, eu já pregava, e aí tinha gente que ficava, o que esse nego veio fazer aqui? Aqui não é o lugar dele. E aí aquela inveja e aquele... O senhor era itinerante? O senhor teve essa... Não. Não, nem tinha isso. Esse pastor me chamou para ir auxiliar ele, e ele me botou atrás da casa da igreja. Sim. Só que quando esse pastor me colocou, ele me colocou atrás da igreja, eu morava na igreja, ele era o pastor. E ele deu uma loucura na mesma hora, ele disse, Zé, eu vou embora. Eu disse, rapaz, tu vai embora. E aí o senhor me trouxe para cá, e como é que eu fico aqui? Ele disse, tu te vira, eu vou embora. Nossa. E me deixou. Quando o outro pastor veio, ele disse assim, neguinho, desse jeito, neguinho, aqui é o seguinte, eu não te chamei. Aí tu quer ir embora, pode ir embora, não tenho nada contigo. E eu fiquei lá, sozinho nessa casa. Eu era quem limpava o quintal da igreja, eu era quem varria, a minha esposa era quem cuidava da casa, nós fazíamos a faxina dos banheiros, nós fazíamos tudo. Aí lá eu fiquei, meu Deus, e agora? E o pastor me tentou tirar logo da casa da igreja, porque ele via que a igreja, eu dava aula na EBD e tudo, e eu senti que ele tinha aquele, ficou com aquele negocinho, mas eu não ligava para aquilo ali, não ligava. Eu sabia que ele era maior do que eu sabia que eu estava morando de graça na casa da igreja. Aceitava, né? Aceitava. Só que quando eu terminava de dar o comentário, eu era o primeiro a ficar na porta da igreja, para cumprimentar os irmãos que iam saindo. Quando os irmãos iam saindo, ô irmão Oziel, Deus lhe abençoe, obrigado. Aí botava um negócio aqui, irmão Oziel, Deus te abençoe. E aí botava. Quando eu ia olhar, era mais do que um salário. Olha que então a igreja em Teresina cuidou de mim como nunca. Meu Deus. Não deixaram faltar nada. Inclusive tinha um rapaz que ele me amava tanto que até livro ele me dava. Tu precisa desse livro aqui. Aí pegava, procurava, seminários para me dar aula. Então Teresina cuidou de mim como nunca. Foi assim um lugar. Aí de lá esse pastor que me deixou lá, um dia eu estou lá em casa, o telefone toca. Aí ele disse assim, Zé, tu tá onde? Eu estou aqui. Eles vai para a Sailândia agora. Aí quando eu disse, rapaz, eu não tenho dinheiro. Ele disse, toma emprestado e vai agora. Eu disse, rapaz, mas eu não conheço ninguém na Sailândia. Ele disse, eu falei com um pastor lá, vai lá. Porque eu acho que ele ficou com aquele senso, não, eu trouxe o Oziel e joguei. Eu vim na Sailândia, no período da festa. Aí o pastor, a Sailândia era o pastor Amarante, na Saião. Aí ele disse assim, vamos ouvir o Oziel, e deu a oportunidade para me pregar. Quando eu terminei de pregar, no outro dia ele disse, você vem morar aqui. Eu disse, morar aqui, pastor? Vamos ali. Me botou no carro e me levou para a igreja mais pequena, mais feia, mais acabada na Sailândia. Meu Deus do céu. Aí ele disse assim, tu tem coragem de vir ser dirigente aqui? Eu disse, eu tenho. Olha lá. Tu tem mesmo, neguinho? Desse jeito ele disse. Eu disse, eu tenho. Pois então é o seguinte, você vem para cá, eu vou te botar aqui nessa congregação e aí tu vai ser dirigente aqui. Eu disse, tá bom. Aí ele disse, vá para Bacabal, dia tal, que vai ter uma convenção lá e a gente se encontra e eu falo contigo lá. Eu fui para Bacabal. Só que quando eu cheguei em Bacabal, ele não ligou para mim. Primeiro dia, segundo dia, era uma semana de convenção. Ele não deu as horas para mim. Ele não deu as horas. Meu Jesus. Não deu as horas. Aí eu disse, meu Deus. Aí a minha esposa ligava, e aí o pastor? Ele disse, ele não está ligando aqui para mim, não. E ninguém ligava para mim. Aí eu disse, meu Deus, esse pastor, rapaz, é doido, ele me chama para cá. E não se importa. E não se importa. Aí quando foi no último dia, ele disse assim, Zé vai se apresentar lá na convenção. Eu já era professor de seminário em Teresina e tudo. Aí eu me apresentei lá. Ele me apresentou evangelista. Eu vim de lá. Eu vim de Bacabal, já apresentado a pastor. Quando eu fui apresentado a pastor, cheguei em Açailândia, ele não me botou lá na congregação, ele me colocou na sede e me deu 4 salários. Meu Deus do céu. Olha o que Deus faz na vida do crente. Meu Jesus do céu. Aí ele fez isso. E aí, descobriu o segredo, já. Aí ele começou a trabalhar e tudo. Pronto. Mas ele ainda, hoje ele é meu pastor. Ele deu AVC, pastor Amarante.